mais outra vez belas palavras de vida, narram tudo o que Cristo fez, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, seu poder anima. Que alegres são estas palavras de vida. Que alegres são estas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama. Que alegres são estas palavras de vida. Que alegres são estas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, belas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegres são estas palavras de vida. Que alegres são estas palavras de vida. Com este hino, belas palavras de vida, de número 351, do Inário Novo Cântico, nós damos início à nossa terceira reunião de aniversário, reunião de oração comemorativa, ao aniversário de 37 anos da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, terceira igreja presbiteriana em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nós celebramos todos os dias e de modo especial pelo aniversário, neste mês de maio, a constância da bondade de Deus sobre a vida do seu povo em Cristo Jesus. Porque sabemos que é por essa constância que a igreja permanece, que a igreja continua. Nesta confiança, irmãos, nesta alegria, nesta gratidão, façamos agora as nossas orações ao Senhor, louvando a Ele, porque Ele nos permite alcançar mais uma semana e passar por mais outra debaixo da sua graça e proteção. Falemos com o Senhor Deus durante alguns instantes.
Nosso Pai, nós te damos graças e louvores porque tu nos acolhes em Cristo Jesus como teus filhos e nos reúnes no número daqueles que te servem. Nós te agradecemos porque um dia o Evangelho foi pregado a nós, nós ouvimos a tua palavra e ela nos trouxe a fé em que hoje nos deleitamos. Esta fé que pela tua graça nos salva, Senhor. Ó Deus, bendito sejas por tua misericórdia, e a cada dia, a cada momento se renova na vida de todos aqueles que te temem. Ó Deus, nós te damos graças porque tu tens nos capacitado a lidar com os nossos dias tão estranhos, tão difíceis. O Senhor tem tido misericórdia de nós e temos visto a tua mão bondosa cuidando e conduzindo todas as coisas, mesmo no meio dessa escuridão, das dificuldades que temos sentido. Ó Pai, ainda assim o teu povo precisa de ti, carece do Senhor, assim como foi no passado é também agora, e nós te damos graças, porque o Senhor de fato tem mostrado que nunca muda, que o Senhor é sempre bondoso, e a tua bondade é sempre constante sobre nossas vidas. Ó Senhor, receba a gratidão do teu povo, a gratidão de cada órgão do teu corpo, de cada membro da tua igreja, pelos inúmeros benefícios concedidos em Cristo a todos nós. Nós sabemos que se o Senhor nos concedeu já o teu Filho, certamente não nos negará com ele todas as outras coisas. E por isso estamos tranquilos em ti, Senhor, descansando na tua bondade e nas tuas promessas. Nós te damos graças, Senhor, por este momento de oração tão singelo, mas que ele tenha uma força sobre nós, posto que estamos invocando não a um Deus qualquer, não a uma invenção do homem, mas a ti que nos criaste. Ó Deus, tem misericórdia de nós e continue o teu trabalho bendito em nossos corações. Assim nós oramos e agradecemos, confiantes nos méritos de Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Meus irmãos, nós temos falado em nossas micromensagens um pouco a respeito da Igreja de Deus, falamos um pouco sobre o significado desse termo na antiguidade, a ideia dos chamados para fora das suas casas, por um pregoeiro com o fim de se reunir numa assembleia qualquer, mas que depois que recebeu o nome de Igreja de Cristo, isso mudou consideravelmente o conceito, embora ele ainda conserve, de certo modo, o seu sentido original de reunião dos crentes ou dos chamados por Cristo. E nós falamos um pouco sobre o fato de que a conversão se parece com a transformação de alguém num órgão de um corpo ou num membro de um corpo, que é o corpo de Cristo. Cada um desses membros possui sua própria estrutura, como é o caso do corpo humano, e também possui a sua própria direção ou seu modo de funcionamento, que deve convergir naturalmente para o bem do corpo. Nós falamos um pouco a respeito disso, dos crentes como órgãos, e a palavra de Deus é plena de metáforas, de figuras, por meio das quais ela nos descreve. E os crentes são chamados por algumas delas. Eu gostaria de tratar com os irmãos nas próximas semanas, a começar de hoje, e falar a respeito dos crentes como um aprisco, ou como um redil, como um grupo de ovelhas da parte de Deus. Ovelhas são seres dóceis, como nós sabemos, e também seres que facilmente se desorientam e que precisam estar não apenas perto uns dos outros, mas também devem ter um pastor ou um orientador para suas almas, que no caso é chamado assim de Supremo Pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos essas indicações nos textos clássicos para se tratar desse assunto, como João, capítulo de número 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, onde quer que a voz de Cristo se manifeste,
As ovelhas têm um ouvido bom para discernir se aquilo que está sendo falado vem de fato de Cristo. Também o Salmo 23 é outro lugar bastante comum para nós entendermos o que significa ser uma ovelha de Cristo, ou viver na dependência de Jesus Cristo. Outra figura também muito consagrada, dessa vez vinda da botânica, é o cristão como um ramo ou como um galho de uma parreira ou de uma videira, indicando também a ideia de uma dependência, mas agora talvez ainda mais profunda, né? Porque uma ovelha tem uma dependência, no certo sentido, muito profunda do pastor. Mas um ramo, nós conseguimos imaginar com muito mais clareza a dependência que ele tem de uma árvore. E os crentes dependem de Jesus Cristo, assim como um galho depende da árvore que o nutre. Esse é o ensino do próprio Cristo em João, no capítulo de número 15, né? Eu sou a videira, vós sois os galhos, vós sois os ramos. E ele diz que sem ele, nada nós conseguimos fazer. No caso, coisas que sejam proveitosas para Deus, né? Nada daquilo que não for feito em Cristo presta para Deus. Deus só aceita aquilo que for feito em Cristo. No próximo domingo nós veremos outras figuras com as quais a Bíblia nos define. Até agora nós falamos da igreja como um corpo, como um aprisco e também como ramos de uma videira. E nós continuaremos a ver o que é que a Bíblia faz para descrever ou para pintar, né, as dimensões que apontam para a vida da igreja, para como a igreja deve viver neste mundo, de acordo com a identidade dada pelo próprio Deus. Vamos passar mais alguns instantes louvando a Deus a propósito do que acabamos de falar, bendizendo a Ele porque Ele de fato nos nutre, Ele de fato nos sustenta e nós dependemos dEle em todo o nosso viver. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Ainda neste mesmo espírito de oração, nós vamos aprender um cântico intitulado Secreto Manancial, de Asaf Borba. Enquanto cantamos, lembrem-se de que esta também é uma oração de adoração ao nosso Senhor, porque dele dependemos e Ele tem muito prazer em nos sustentar e nos conduzir. Secreto manancial encontro eu em ti,
de vida e alegria encheste-me. Cristalina e transbordante fonte de doce paz és tu, Senhor. Precioso és, Senhor Jesus, precioso és. Dependo de ti em todo meu viver. Senhor, tu és a fonte de vida. Límpidas e claras águas vão rolar, rios de águas vivas fluirão. E mansamente vão correndo ao seu lugar, correndo para a vida eterna. Precioso és, Senhor Jesus, precioso és. Dependo de ti em todo meu viver. Senhor, tu és a fonte de vida. Nós vamos orar ao Senhor para encerrar a nossa reunião e, como sempre, nós iniciamos rogando a Deus a sua bênção sobre os aniversariantes da semana, lembrando sempre que nossa lista está em constante atualização, então caso o seu nome não seja mencionado, por favor, entre em contato conosco e nós também oraremos levando em conta essa possibilidade. Hoje nós temos apenas um aniversariante durante a semana e hoje é o dia do nosso irmão Eduardo Maia, que faz aniversário junto com a igreja, já que ela comemora durante todo este mês o seu aniversário de 37 anos. E nós vamos orar pelos demais pedidos nesse momento, rogando a Deus para que em tudo nos direcione e nos dê sensibilidade para ver a sua glória e as respostas que Ele certamente nos dará às nossas orações. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, nós te agradecemos pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, o que o Senhor tem nos concedido, tudo aquilo que nos conduz à vida e à piedade. Por tudo isso nós te agradecemos. De modo especial, louvamos a Ti pela vida dos Teus servos que aniversariaram esta semana, no caso o Teu servo Eduardo, e também
os demais irmãos como igreja organizada que comemoram este ano de aniversário deste modo discreto, Senhor, e de certo modo lamentando por desejarmos estar juntos, mais próximos uns dos outros, mas ao mesmo tempo submissos à Tua vontade. Queremos rogar a Tua bênção sobre aqueles que talvez façam aniversário esta semana e que não foram mencionados, que a Tua graça também repouse sobre eles. Junto com estes irmãos, pedimos, ó Deus, pela situação desta pandemia, para que o Senhor continue a trabalhar por meio da vida dos cientistas, dos médicos, dos enfermeiros e de todas as pessoas que de boa vontade procuram fazer uso da tecnologia unicamente para o bem do próximo. Rogamos, ó Deus, pelas autoridades, para que o Senhor tenha misericórdia de cada uma delas, para que o Senhor continue a conduzir o Teu povo, continue, ó Deus, a nos dar a graça de orar por elas e de nos submeter até onde isso for ordenado pela Tua palavra. Entregamos nas Tuas mãos os nossos irmãos que por causa da pandemia ou por outro motivo se mudaram, estão se adaptando. Cuide deles, Senhor, como o Senhor sempre cuida. Também tome em Tuas mãos aqueles que estão se achegando à nossa igreja, mesmo nesse tempo difícil. Guarda-os no Teu amor e confirma, Senhor, sendo a Tua vontade, neste aprisco. Rogamos, Senhor, pelos missionários, por aqueles que espalham a Tua palavra, por aqueles que Te servem com as mãos, que Te servem supervisionando o rebanho, que Te servem falando as Tuas gloriosas palavras. Que o Senhor proteja cada um dos Teus servos. Que o Senhor tome em Tuas mãos a vida daqueles que estão com problemas financeiros, os comerciantes, os empresários, as pessoas de modo geral, ó Deus. Dá a essas pessoas uma renovada confiança em Ti, já que Tu és o Senhor de todo ouro, de toda prata, Tu és o dono de tudo aquilo que existe e que é precioso. Que o Senhor dê a essas pessoas, acima de tudo, a confiança de que o Senhor é maior do que tudo. Tenha misericórdia, Senhor, da vida de cada um, especialmente daqueles que se encontram em estado de desespero. Rogamos, ó Deus, por aqueles que estão enlutados, para que a Tua boa mão repouse sobre eles, para que o Teu Santo Espírito lhes traga consolo. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor abençoe a aula que teremos a seguir acerca deste tema tão maravilhoso que é a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Pedimos para que a Tua misericórdia repouse sobre a vida dos nossos mestres, dos nossos professores e também sobre a vida de nós todos que iremos aprender com eles. Que o Senhor nos dê um dia de edificação na Tua presença e de busca mais intensa, mais estrita por uma vida ideal. Rogamos a Tua bênção sobre nós. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Com esta oração nós encerramos a nossa reunião, lembrando a todos da nossa programação deste domingo. Agora nós teremos a escola dominical. Aqueles que têm interesse devem solicitar um link de acesso à nossa sala pelas redes sociais. E também hoje às 16 horas e depois às 19 horas teremos um culto e depois o segundo culto, um número máximo de 30 pessoas por enquanto, e nós rogamos aos irmãos para que continuem a orar pela igreja, pelo estado, pela cidade, pelo país, para que Deus nos conceda dias melhores em Sua presença. Deus nos abençoe e nos dê um bom dia em Sua presença. Amém.